Ora boa, decidi fazer um vídeo para explicar, para descrever, para discursar acerca da relação entre individuologia e individualismo, ou neste caso mais propriamente individualismo. Agora, claro que sempre que eu falo em individualismo pressupõe um estudo da individuologia, um estudo da individualidade, e a escravatura, e o ser-se escravo em termos socioculturais, por exemplo. Porquê é que eu proponho uma forma individualista de se viver? Dentro do enquadramento que é a ciência filosófica e a individuologia. E agora, o que é que eu quero dizer com ser escravo? O escravo é aquele que está apagado. O escravo é aquele que não é livre. E o escravo é aquele que é responsável pela sua falta de liberdade dentro desta determinação, dentro deste enquadramento conceptual. Como eu já falei noutros vídeos, sempre que eu não tenho autoestima, sempre que eu não tenho autoconsciência, sempre que eu não tenho autonomia, tudo relativamente ao auto, a mim próprio, a mim mesmo, eu torno-me escravo dos outros. Sempre que eu não gosto de mim e procuro amor nos outros, em termos de dependência emocional, e vou depender que os outros gostem de mim para eu pseudo-gostar de mim, eu estou-me a tornar escravo dos outros. Sempre que eu não tenho independência intelectual e emocional, eu dependo negativamente dos outros, tornando-me escravo deles a partir de uma afirmação intrínseca, de uma lacuna intrínseca, em que eu sou responsável por isso. Sempre que eu não me aceito tal como sou, eu estou sempre à espera que os outros me aceitem tal como sou, para me sentir bem comigo mesmo. Sempre que eu procuro esse conforto emocional nos outros, estou-me a tornar um escravo daquilo que eles podem decidir ou não fazer, do que eles podem conseguir ou não fazer, do que eles podem simplesmente fazer ou não fazer. E sempre que eu me apego a determinadas crenças, socioculturais, por exemplo, ideologias, sistemas filosóficos, eu torno-me escravo delas. Porque eu não estou livre para aprender coisas novas e diferentes. E o que é que o individualismo tem a ver com isto? Logo à partida, tal como eu costumo dizer, se no objetivismo o centro é o objeto, se no idealismo o centro é a ideia, se no subjetivismo o centro é o sujeito, no individualismo o centro é o individual, a individualidade. E se eu quero ser autónomo, ditar a lei a mim mesmo, onde é que eu me tenho de centrar? Em mim mesmo, na minha própria individualidade. E se eu quero ter independência emocional e intelectual, onde é que eu me devo centrar? Em mim mesmo, para não depender dos outros. E se eu quero ter autoestima, onde é que eu tenho de me centrar para não ser escravo dos outros? Em mim mesmo. Eu não sei se repararam este conceito de individualismo que propõe uma autolibertação de uma escravidão ou escravatura voluntária, mas inconsciente, do que está à nossa volta. Dos outros, das relações, da dimensão sociocultural e política. Este individualismo que eu falo é uma proposta de independência intelectual, emocional e espiritual. É um individualismo que valoriza a afirmação individual e que valoriza a autorresponsabilização. Já repararam que esta responsabilização é mais uma vez uma centragem na própria individualidade. Se a individualidade tem um princípio livre que faz escolhas, e dessas escolhas vêm consequências, esta autocentragem implica também uma autorresponsabilização. Eu aprender a autorresponsabilizar-me pelas consequências das escolhas que eu realizo a partir de mim mesmo. Porque as escolhas acontecem de dentro para fora. De dentro. Dentro de quê? Da individualidade. Toda esta sabedoria, todos estes conhecimentos, todo este trabalho que eu desenvolvo, demonstra e denota a importância de uma pessoa olhar para dentro, de uma pessoa olhar para a própria individualidade. Até para aquela ideia de paz, como eu costumo falar, não vale a pena esperar a paz do mundo, esperar a paz da sociedade. Eu serei apenas incongruente se eu não tiver paz interior e não afirmar essa paz de dentro para fora, para o mundo, para a sociedade, para as relações.
E para eu poder afirmar paz a partir de mim mesmo, eu tenho de trabalhar essa paz dentro de mim mesmo. Dentro do quê? Da minha própria individualidade. Que é o quê? Aquilo que eu sou. Por isso é que eu chamo a intrínsecoidade, a totalidade do intrínseco. Por isso é que eu faço a distinção da intrínsecoidade, que é a totalidade no intrínseco, daquilo que eu sou, em termos materiais e supramateriais, e a totalidade do extrínseco, o extrínseco envolvente, aquilo que está à nossa volta, para diferenciar aquilo que se chama princípio livre, e dentro do enquadramento da autorresponsabilização e da sua necessidade, e daquilo que está fora. Relativamente, porque somos todos juntos, somos todos ligados. E claro que este individualismo é uma proposta completamente contrária ao egocentrismo. Enquanto no individualismo propõe-se uma realização de dentro para fora, da individualidade para a dimensão relacional, social, etc., com o egocentrismo existe uma proposta inconsciente, e já é o que acontece naturalmente em termos sociais, uma proposta de realização de fora para dentro. Como uma pessoa não assume o pulso da sua vida, uma pessoa não é livre, uma pessoa é escrava. Aquela pessoa que não é individualista de uma maneira ou de outra é uma pessoa que é escrava dos outros. Porque aquela pessoa que rejeita a própria interioridade, que rejeita a própria individualidade, e não se conhece a si mesmo, já quando eu falo em autoconsciência, ou a consciência de quê? Da própria individualidade, uma pessoa que não se conhece a si mesmo é uma que reduz a condição de escrava dos outros. Porque aquele que não se conhece a si mesmo vai achar facilmente, vai ter um vazio, vai ter uma lacuna, vai ter um espaço em branco, e vai achar facilmente que é aquilo que os outros dizem. E como não se quer dar ao trabalho se conhecer a si mesmo, porque dá trabalho e é desconfortável, porque pode implicar a pessoa ser diferente da maioria, que é uma formatação robótica, que é uma imitação da dimensão sociocultural da sua atualidade, como dá trabalho e é desconfortável, a pessoa prefere ser escrava. E é interessante, as pessoas preferem ser escravas, muitas vezes, por causa do ego, de forma inconsciente, do que serem livres. Quando uma pessoa vive com a síndrome da vitimização, que culpa tudo o que está à sua volta por aquilo desagradável que acontece na sua vida, uma pessoa está a abdicar da própria responsabilidade, e por abdicar da própria responsabilidade daquilo que acontece na sua vida, as consequências daquilo que escolhe, a pessoa está a abdicar da própria liberdade e está a abdicar do próprio poder que tem para alterar a situação. E quando eu falo em individualismo, eu falo em autocracia, fazer uso do próprio poder. Em termos individuais, em termos de liberdade. Em termos de princípio livre. Tu queres ser um escravo ou queres ser um individualista? Agora, este individualista não tem a ver com aquele individualismo associado ao egocentrismo, porque individualismo é uma coisa, onde existe a valorização da liberdade individual, por exemplo. Claro que isto não é um individualismo no sentido tradicional, em termos socioculturais e políticos. Este individualismo é diferente do egocentrismo, mais associado ao maquiavelismo. Este individualismo é mais uma filosofia de autoajuda, de autocentragem. De autocentragem, autorresponsabilização, autoconsciência, autoconhecimento, autolibertação, autoestima, independência intelectual, emocional e espiritual. E fora desta dimensão que eu acabei de enumerar, existe outra opção, que é ser escravo dos outros. Que é andar simplesmente a imitar a dimensão sociocultural e política que se recebe. E andar simplesmente a vomitar, quando se abre a boca, a formatação robótica que se recebeu socioculturalmente de forma inconsciente. Que muitas vezes mais destrói a própria individualidade que a deixa fazer brilhar. Porquê é que as pessoas têm medo também de ser individualistas, neste sentido? Porque têm medo de ser elas mesmas, porque têm medo de ser rejeitadas pelos outros. Porque têm medo de ser diferentes. Aquele que tem medo de ser diferente é um escravo da dimensão sociocultural e política que anda a imitar. Porquê é que as pessoas têm medo de pensar por elas mesmas? Porque as pessoas têm medo da liberdade que isso implica. As pessoas têm medo de ser rejeitadas. Quando uma pessoa não tem autoestima, ora aí está, uma coisa que acontece dentro, uma coisa que tem a ver com a própria individualidade, quando uma pessoa não gosta de si mesma, não se aceita a si mesma e não procura conforto emocional dentro de si mesma, uma pessoa coloca-se numa posição de dependência da dimensão dos outros e da dimensão sociocultural e política.
Uma posição de dependência emocional. E quando a pessoa não tem autoestima suficiente para não andar sempre em busca do reconhecimento dos outros, da aceitação dos outros, da valorização dos outros, quando uma pessoa não tem essa autoestima, uma pessoa tem dificuldade e não consegue simplesmente afirmar independência intelectual. E essa independência intelectual serve para não nos tornarmos escravos da dimensão sociocultural em termos de daquilo que se imita. Que muitas vezes mais destrói as pessoas do que as ajuda a harmonizar-se. A harmonizar. A falta de independência intelectual e emocional não deixa que as pessoas coloquem em causa os seus gilos. Os gilos que seguem cegamente. As autoridades que seguem cegamente. Quando as pessoas têm dificuldade em afirmar a própria individualidade, em afirmar-se de forma com independência intelectual, com independência, curiosidade e liberdade intelectuais, uma pessoa torna-se escrava de tudo aquilo que está à sua volta. E uma pessoa simplesmente imita. E quando abre a boca só vomita isso. E a pessoa não coloca em causa. Porque é difícil colocar em causa as coisas. É difícil, desconfortável. Porque entra-se no terreno do desconhecido. Porque foge muitas vezes do terreno da maioria. Porque se poderá ser rejeitado por ser diferente. Por isso é que a busca de autoestima, o trabalho de autoestima é uma das condições, uma das determinações, uma das afirmações fundamentais para os individualistas, para o individualismo. E por isso é que eu, na ciência filosófica que eu estou a desenvolver, que eu criei, a individuologia, eu procuro mesmo muito falar acerca da importância da autoestima, até para o nosso crescimento consciencial e intelectual. Porque se nós estivermos sempre com medo de ser rejeitados pelos outros, estaremos sempre com medo de pensar de forma diferente, estaremos sempre com medo de colocar as coisas em causa. E nós queremos ser o quê, mais uma vez? Escravos? Se nós não queremos ser escravos, nós, de uma maneira ou de outra, vamos ter de ser individualistas. Vamos ter de se centrar na nossa própria individualidade. E vamos ter de assumir o pulso da nossa própria vida. Vamos ter de aprender a pensar por nós mesmos. A refletir por nós mesmos. Colocar tudo, mas tudo em causa à nossa volta. Nomeadamente a nós mesmos. O individualista é aquele que se responsabiliza pela própria felicidade. E aquele também que se responsabiliza pela própria infelicidade. O individualista é aquele que sabe que não vale a pena andar sempre a fazer revoluções exteriores, sociais, socioculturais, políticas. Não vale a pena isso se uma pessoa não fizer uma revolução interior. O individualista é o revolucionário da interioridade. E sabe que não há transformação no mundo que possa ser feita sem ser através do exemplo. Uma verdadeira transformação no mundo faz através do exemplo. Uma pessoa só pode ser um exemplo, transformar-se num exemplo e se transformar a si mesmo. Sem julgamento, sem certos ou errados. Com relativismo filosófico e hermenêutico. Sem superiores e inferiores. Sem superioridade ou inferioridade. Porque isso fazem os escravos. A superioridade e a inferioridade fazem os escravos. Como admitem dentro de si mesmos a capacidade de pensar, só conseguem julgar. Sempre mediante os parâmetros daquilo que já é conhecido. Portanto, o individualista é também um rebelde. Não tem de ser como os outros só porque sim. Não é um mero imitador ou robô. O individualista é aquele que se centra na sua autoconsciência. Que se centra na sua auto-harmonização. Que se centra na sua paz interior. E que procura realizar-se de dentro para fora. Ao invés de andar sempre a vitimizar-se. A culpar os outros, a dimensão política e tudo o que está à sua volta pelo estado em que se encontra a sua vida. Porque isso é só mais fácil. Culpar os outros por tudo o que acontece na minha vida é só mais fácil. Culpar os outros por tudo aquilo que eu sinto é só mais fácil.
Culpar os outros pela minha falta de autoestima é só mais fácil. Seguir o que os outros fazem, seguir o que os outros são, seguir as maiorias, as tendências, as modas, seguir a dimensão sociocultural de forma inconsciente, seguir essa política é só mais fácil. Aquele que é escravo, aquele que se torna escravo, de forma voluntária, mas inconsciente, porque eu sei que é de forma inconsciente, por isso é que eu faço estes vídeos capazes de dar a despertar, é aquele que de forma inconsciente segue o caminho mais fácil, mais confortável. Por muito estranho que possa parecer, ser escravo é muito difícil, mas acontece quando uma pessoa escolhe o caminho mais fácil, mais confortável. Porque pensar por si mesmo, refletir profundamente acerca das coisas, colocar tudo em causa, não assumir acriticamente aquilo que os outros dizem, aquilo que a cultura diz, aquilo que a sociedade diz, aquilo que as instituições de ensino dizem, é mais difícil, é mais desconfortável. Aquele que ousa pensar por si mesmo, aquele que ousa ser livre, aquele que ousa ser um rebelde dentro deste sistema, muitas vezes capitalista, é mais confortável. Aquele que se sujeita a ser rotulado maluco porque não se enquadra na formatação de robótica sociocultural que os outros vivem e que não quer simplesmente andar a imitar aquilo que não concorda profundamente, é mais confortável. Por isso é que eu sei desde o início que tudo aquilo que eu digo nos meus vídeos mexe com as pessoas, dói, é desconfortável. Como também é desconfortável eu dizer a mim mesmo. Mas eu quero ser individualista, mas eu quero assumir o pulso da minha vida, mas eu quero ser livre ou quero ser um escravo daquilo que os outros dizem, daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros são? Muitas vezes de uma dimensão sociocultural e política decadente, deprimente, destrutiva. Ser individualista é ser livre. É escolher a liberdade. Nós livres, enquanto princípio livre, nós já somos, nós já temos o princípio livre. Nós fazemos as nossas escolhas. Agora, assumir o pulso, responsabilizar-se pelas suas escolhas e pelas consequências inerentes, isso é outra coisa. Aquele que não tem autoconsciência, a autocentragem no próprio indivíduo, na própria individualidade, a própria consciência, é a condição de possibilidade da liberdade. E a condição de possibilidade deste individualismo que eu proponho. E que muita gente já vive. Muita gente já é individualista. Aquelas pessoas que começam a acordar para a espiritualidade. Aquelas pessoas que começam a ser rebeldes, a colocar o sistema em causa, a colocar uma data de coisas em causa. Não se enquadram. Já vão ser individualistas à maneira. E cada pessoa tem de ser individualista à sua maneira. Eu, quando desenvolvo a ciência filosófica e a individuologia, é para colocar algumas sementes. Para colocar algumas ideias principais. Fundamentais. Mas depois cada pessoa tem de ser individualista à sua maneira. Não é seguir uma doutrina e vamos ser todos robôs. Outra vez. Este individualismo propõe uma libertação, propõe uma autodoutrinação. E não apenas mais uma repressão, uma opressão que se vive socioculturalmente, muitas vezes. Politicamente e religiosamente. Não tem de ser tudo igual. Tem de ser tudo a pensar da mesma maneira. Se nós queremos ser livres, se nós queremos pensar de forma livre, a primeira coisa que nós temos de perceber é que nós temos de desenvolver e aceitar, muitas vezes, a necessidade de pensarmos de forma diferente. E sentir-se desenquadrado do mundo, da sociedade e da cultura é meio caminho andado para se poder ser individualista. Porque aquele que se identifica com a dimensão sociocultural tal como são, muitas vezes deprimentes e dissertiva, esse ainda não está preparado para acordar, para a própria interioridade, para ser livre. E ainda é um escravo. Um escravo que está a dormir. Uma pessoa que se esqueceu de si mesmo. Uma pessoa que se abandonou a si mesmo. Uma pessoa que aniquilou o próprio ser. Uma pessoa que aniquila o próprio ser. Agora, quando uma pessoa começa a despertar, começa a perceber que isto, eu não concordo com isto, não tem de ser assim. Essa sim começa a acordar para a liberdade. É desconfortável, é. Mas é o único caminho. Para a autoconsciência. Para a ascensão. Nós queremos ser individualistas, livres, pensadores, com autoconsciência, ou queremos ser meros imitadores? Escravos daquilo que nós imitamos de forma inconsciente. Porque, como eu disse antes, escravo não é só uma condição política. E determinações legais. E jurídicas.
Escravo é aquele que também é aquele, principalmente aquele que abdica da própria liberdade, que já lhe é inerente. Que já lhe é inerente. Escravo é aquele que não medita. Aquele que não se conhece a si mesmo. Aquele que não se responsabiliza pela sua vida. Pelo seu interior, pelas suas emoções. Escravo é aquele que tem dependência emocional, intelectual, espiritual. Escravo é aquele que não tem autoestima. Que confunde amor com doença. Escravo é aquele que não ama nada nem ninguém. Escravo é aquele que não se conhece a si mesmo. Jesus, a filosofia socrática ou platónica, ambos afirmaram de uma maneira ou de outra: conhece a ti mesmo. E isto filosofia ocidental. Não conhece a ti mesmo. Em termos de filosofia socrática ou platónica, mas só vai estudar a filosofia oriental, isto é muito diferente. A filosofia oriental, e eu recomendo a vocês estudarem a filosofia oriental, o Bhagavad Gita, sei lá, estudem o budismo, estudem o taoísmo, estudem coisas diferentes, estudem filosofia oriental. Vocês, ou nós que somos ocidentais, temos de aprender a valorizar também e fundamentalmente a filosofia oriental, porque eles eram muito sábios. Mesmo muito sábios. E nós, ocidentais, achamos superiores. E em alguns aspectos estamos muito mais atrasados que muitos filósofos orientais. Por exemplo, eu licenciatura em filosofia. É basicamente licenciatura em filosofia ocidental. Filosofia oriental eu tive de procurar por mim mesmo. Aquele que é individualista é uma pessoa, é aquele que tem curiosidade intelectual. Que tem curiosidade em estudar vários sistemas filosóficos, várias ideologias, várias religiões, várias teorias, várias ideias, vários pensamentos, vários filósofos, e ir construindo a sua perspectiva, a sua ideologia, a sua filosofia de vida a partir de dentro. E não imitar só outras filosofias e ideologias de forma cega, tornando-se um escravo das mesmas. E não ficar apegado a elas. Simplesmente estudar aqui, estudar ali, ler aqui, ler acolá, investigar aqui, investigar ali, e ir absorvendo aquilo que é de melhor, incorporando aquilo que é de melhor em cada coisa que vai descobrindo. Porque ficar sempre fechado dentro da mesma caixa, dentro dos mesmos sistemas, e não querer sair dali, não ficar conservado nisso, isso é contra o individualismo, isso é contra a evolução interior, contra o crescimento interior. Eu, quando digo evolução, digo no sentido da harmonização, por exemplo, e do crescimento. E estar apegado a determinadas ideologias, sistemas, filosofias, é ser escravo. Portanto, o individualista é aquele que está sempre aberto para a mudança, aquele que tem abertura consciencial, aquele que admite possibilidades. A grande proposta do individualismo é a proposta da liberdade. Longe das escravaturas. Uma pessoa já está farta de ver escravaturas, repressão e opressão. Longe de imitações e de robóticas e de formatações que uma pessoa recebeu sociocultural. Portanto, de uma maneira ou de outra, se tu queres ser livre, vais ter de centrar em ti mesmo. Vais ter de enfrentar o desconforto. Em ti mesmo ou em ti mesmo. Sem discriminação de género. E logo a partida ganha consciência. Ser-se individualista é mais desconfortável do que ser escravo. Agora, a felicidade está no individualismo. Não está na escravatura. Ser escravo pode ser aparentemente mais fácil e confortável, mas condena-nos a vida. Mas destrói-nos por dentro. Ser-se individualista, isso não. A pessoa é livre. Pode ser desconfortável porque uma pessoa é diferente dos outros. Porque uma pessoa não é conforme a maioria. Porque uma pessoa afirma a própria singularidade. Mas isso é o sabor da liberdade, o sabor da autoconsciência, isso é felicidade. Uma pessoa saber quem é, uma pessoa saber o que é que anda aqui a fazer, uma pessoa crescentemente conhecer-se a si mesmo.
Uma pessoa afirmar aquilo que sente, aquilo que pensa, afirmar a sua própria essência. Isso é felicidade. Isso é um prazer enorme que ninguém nos pode tirar. O escravo será sempre um miserável. E tu queres ser miserável ou escravo? E ele é responsável por isso. É de forma inconsciente, mas é responsável por isso. E eu faço este vídeo exatamente para colocar semente. Para ser um mosquito na orelha. Para pôr a pessoa a pensar. O que eu quero que o meu trabalho é pôr as pessoas a pensar. Pôr as pessoas a refletir acerca de coisas que muitas vezes não pensaram até então. Pôr as pessoas a filosofar. Porque todos os homens são filósofos. Homens e mulheres. Sem discriminação de género. Agora, têm de ousar pensar por elas. As pessoas têm de ousar pensar por elas mesmas. Têm de ser ousadas. Têm de refletir e têm de colocar as coisas em causa. Todos os homens e todas as mulheres são filósofos. E filósofos se ousarem pensar. Se ousarem filosofar. Se ousarem ser livres. Fazer uso da própria liberdade que já lhes é inerente. Senão serão apenas escravos e escravas. E não é isso que nós queremos. Isto é bastante profundo, que isso mexe com arquétipos, mexe com apegos, aquilo que mexe com a condição de ser escravo mexe com coisas difíceis. Mas nós temos, em nome da liberdade, nós temos de acordar para a vida. Eu quero que estes vídeos sejam um abanão nas pessoas. Dizer, acorda. Conhece a ti mesmo, sei quem tu és. Sai do armário. Coloca as coisas em causa. Ser feliz. O grande abanão dos meus vídeos, do meu trabalho e do individualismo é ser feliz. E ser feliz é a partir de dentro. Não é com aparências, estatutos, afirmações sociais, reconhecimento. É uma coisa muito interior, muito intrínseca. Individual. Individualista. Todos nós precisamos de individuologia na nossa vida. O estudo acerca da nossa individualidade. O estudo acerca da individualidade dos outros. Compreendendo que somos todos diferentes. E aprendendo a aceitar os outros. A viver e deixar viver. Aprendendo a aceitar, aprendendo a respeitar, aprendendo a valorizar a diferença que os outros são. Porque se eu gostaria que os outros me valorizassem tal como são, valorizassem, não é só aceitassem e respeitassem, ou tolerassem, que isso é só mais fácil. Agora, se eu gostaria que os outros me valorizassem tal como sou, eu tenho de aprender a valorizar os outros. Não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Esta máxima, este princípio crístico é muito importante para o individualismo. Portanto, vamos meditar acerca disto. Se gostarem dos meus vídeos, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal e continuem a acompanhar o meu trabalho. Se quiserem conhecer mais do meu trabalho, ora podem vir a uma consulta, marcar uma consulta comigo. Se ainda der consultas, quando virem este vídeo. E podem comprar também os meus livros. Ensaios do Individualismo, por exemplo. Podem encomendar a partir de várias plataformas. Para compreenderem até melhor esta orientação doutrinária que é o individualismo, essa ciência filosófica que é a individuologia, que só com os vídeos não se chega lá. Podem encomendar através de várias plataformas a obra Ensaios do Individualismo. A Amazon, por exemplo, quando não se está só a viver em Portugal ou no Brasil. Mas pronto, para já é tudo e cumprimentos filosóficos.